A Huawei tem se tornado um nome muito conhecido na indústria e ela vem brigando forte com empresas como a Samsung, Apple e todas as outras gigantes do mercado mobile. A parte boa da fabricante trazer esses produtos de qualidade para o mercado talvez esteja no preço e na construção dos materiais que são utilizados nos aparelhos. Só que a parte ruim é que ela não tem comercialização global. Mas olha só, esse aqui é o Honor 9, o sucessor é óbvio do Honor 8. Ele chega com um monte de refinamentos no software, no hardware e nas câmeras. E agora a gente conta para vocês um pouquinho da nossa experiência com esse aparelho. Vamos lá! Quando o time da Huawei decidiu criar o projeto do Honor 9, a missão dos caras era tentar se diferenciar um pouco do mercado, aparentemente. E ok, nós temos fortes influências de outros aparelhos, e facilmente você consegue enxergar um Galaxy S7 Edge por causa do tamanho neste aparelho aqui. Ele tem, resumidamente, um visual bem impactante. O vidro na traseira tem um efeito muito legal e psicodélico que interage de maneira mais forte com a luz, refratando praticamente tudo o tempo todo. Os créditos desse visual bacana ficam para as 15 camadas de vidro e dos filtros de cores aplicados na carcaça, o que torna ele mais elegante. E não se preocupe, o aparelho pesa 155 gramas e tem 7,5 milímetros de espessura. A traseira arredondada também faz dele um celular confortável de ser controlado por causa do tamanho, mas é preciso tomar cuidado com toda essa beleza. A câmera dele não fica desnivelada, o que é bom e se diferencia um pouquinho dos outros aparelhos do mercado. Só que a fabricante também já coloca uma capinha na caixa do celular para evitar um problema óbvio. O vidro dele pode ficar facilmente com aqueles arranhões bem finos e rasos, sabe? E, bem, na mesma medida em que ele se encaixa muito de boas na tua mão, o material utilizado faz com que ele seja um pouco escorregadio, então, por favor, não deixe esse cara cair no chão. Ainda assim, dá até uma dor no coração utilizar capinhas no Honor 9. Ele não traz o Gorilla Glass como proteção na traseira, mas nenhum dano pesado foi presenciado por nós durante os dias em que testamos o aparelho. O Honor 9 tem slots dedicados para 2 chips de operadora, sendo um deles 2G/3G e um para cartões microSD, e conta também com um sensor infravermelho para você não ter que se preocupar em usar o controle remoto da TV o tempo todo. O leitor biométrico do aparelho fica na frente, abaixo da tela, e você tem a opção de usar apenas os gestos nele para navegar na interface ou deixar os botões capacitivos habilitados. É claro, nós recomendamos usar os gestos porque assim é mais fácil interagir com o software. O Honor 9 pode não ter aquela carcaça de metal de Unibody, mas foi uma boa jogada tornar o produto mais atraente do seu próprio jeito. E isso é bom, pois ele oferece algo que nem todos os outros celulares do mercado trazem em sua composição. A gente precisa concordar que celulares com displays enormes e corpo pequeno estão se tornando cada vez mais atraentes, mas o Honor 9 ainda se dá bem no mercado. São 5.15 polegadas de um display LTPS com resolução Full HD, com nitidez considerável e cores mais saturadas. Ok, ele não consegue reproduzir as cores de um modo mais preciso, mas o uso em si não é desconfortável por causa disso. A fabricante compensa isso nas configurações manuais, onde você pode calibrar o balanço de branco. Mas, de modo geral, os destaques vão para o tamanho confortável e para o brilho, que fica na média e não influencia negativamente também na temperatura das cores. Deste modo, também sob luz solar é tranquilo usar o Honor 9, que tem mais otimizações no painel do que o Honor 8. Mas olha aqui, a gente vai contar um pequeno segredo, não tem nenhum problema consistente com a resolução adotada. Muita gente pode criticar o não uso de uma resolução QHD ou algo superior, mas a vida útil da bateria dele agradece nessa hora. No mais, o Honor 9 ainda tem proteção Gorilla Glass 3 no vidro da tela. Definitivamente o áudio não é o ponto forte do Honor 9, a gente sabe disso. A saída de som não é potente e nem mesmo vai trazer uma experiência legal para ouvir músicas em ambientes abertos ou barulhentos. Mas sim, você vai conseguir ouvir o seu podcast preferido e eu espero que seja o Porta 101 com um nível de som legal, sem ter que ficar ali juntinho do celular. Você, um grande abraço que está nos ouvindo no iTunes, SoundCloud, ou seja lá onde você estiver. E não, meus queridos e minhas queridas, a Huawei não matou o conector padrão para fones de ouvido. Nós vamos torcer para que isso continue deste modo, pois o Honor 9 é um celular interessante para consumir conteúdo multimídia por causa do seu tamanho, é claro.
Nós não estamos falando do celular mais parrudo do mercado, mas ele consegue brigar com facilidade com todos os outros topo de linha globais. A Huawei usa um chip próprio nele, que conta com 8 núcleos e clock de 2.4 GHz Cortex A73 em 4 deles e de 1.4 GHz Cortex A53 nos outros 4. Pois é, nós estamos falando do chipset Kirin 960, que tem GPU Mali G71 MP8 e o aparelho ainda conta com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno e conta também com porta USB tipo C. O Honor 9 roda o Android 7.0 Nougat com a Emotion UI 5.1 por cima dele, que traz algumas modificações e não é o mesmo visual que você encontra em outros dispositivos Android. De qualquer forma, para os curiosos e amantes desse tipo de teste, aqui vão os resultados de benchmark do aparelho da Huawei. Além de investir em um próprio chipset, a Huawei faz uso de uma interface própria, com características que definitivamente não estão em todos os outros celulares Android. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, mas vai depender do seu gosto e de como você gosta de interagir com o celular. Um exemplo bem rápido são os menus de configuração e personalização para dezenas de itens, mas é tudo configurável. E isso na realidade é bem de boa, porque o que mais preocupa aqui é o bloatware, com aplicativos que nós realmente não temos certeza se deveriam estar ali. Se a sua resposta para isso for não, faça como nós e apague todos esses aplicativos. Deste modo, o problema acaba sendo resolvido, mas ainda é um ponto bem irritante, pois eles ficam ali consumindo a memória do celular logo de início. E vamos concordar, né? Vocês não jogam todos esses games da Gameloft. Essa daqui é a versão mais parruda do Honor 9, com especificações de dar inveja em qualquer concorrente. Para jogos, por exemplo, o celular consegue reproduzir os gráficos com qualidade máxima e sem engasgos, com desempenho semelhante a aparelhos como o Galaxy S8. Com isto, fica fácil afirmar que o celular da Huawei entrega uma performance muito boa, especialmente para quem trabalha com o aparelho por muito tempo. Mas nós temos aqui um velho caso onde o hardware acaba sendo mais otimizado do que o software, que ainda precisa de uns polimentos. E você vai perceber muitas influências, por exemplo, do iOS, como aquela central rápida de atalhos na tela bloqueada e as pastas, que tem um formato bem parecido. A fabricante ainda deixa alguns truques escondidos, como de iniciar uma gravação da tela apenas batendo nela, ou na mesma medida para tirar uma screenshot. A gente encontra por aqui um upgrade legal na bateria. O Honor 8 tem 3.000 mAh, enquanto que essa nova versão traz 3.200 mAh. E apesar de algumas falhas no software, o pessoal da Huawei trouxe sim melhorias neste quesito. Sendo assim, quando a gente compara ele com a versão do ano passado, o Honor 9 acaba tendo uma vantagem muito maior em relação à eficiência energética. E você já deve ter até escutado isso algumas vezes, e ok, nós sabemos que talvez seja também repetitivo, mas o Honor 9 consegue oferecer um dia inteiro de uso com muita facilidade, e ainda sobra bateria para o caso de você chegar cansado da faculdade e quiser jogar algum game antes de cair no sono. O carregamento rápido dele conseguiu devolver 100% da carga em 2 horinhas, mas infelizmente a fabricante ainda não trouxe a tecnologia de carregamento sem fio para o aparelho. Este não é um ponto que invalida totalmente o smartphone, mas seria bom ter isso, não é mesmo? A Huawei trouxe uma configuração de 2 câmeras no Honor 9. Um dos sensores tem 20 megapixels e é monocromático, enquanto que o outro com 12 megapixels é RGB. Esse ajuste foi muito bem colocado por aqui, pois as fotos capturadas por ele têm muitos detalhes e precisão de cores, com cliques bem rápidos graças ao foco híbrido. Mas nós vamos começar por um ponto bem negativo. Em cenários noturnos você até consegue esse bom nível de detalhamento com os objetos, mas o ruído com certeza pode incomodar na grande maioria dos cenários com baixa iluminação. Não que a abertura de f2.0 das lentes seja ruim, é mais uma questão do software mesmo. Em cenários mais claros e limpos, o HDR dele, por exemplo, consegue corrigir esses pontos, mas isso não acontece com ele ligado durante a noite. As fotos diurnas sempre têm um tom mais claro, com cores vibrantes e uma série de modos que ainda podem te auxiliar para fazer cliques diferentes.
Existe até mesmo um modo capaz de tirar fotos em movimento, que se assemelha bastante ao Live Photo do iPhone. Só que aqui no Honor 9 nós temos algumas coisas que são realmente mais legais, como a possibilidade de usar o modo manual até nos vídeos. Por padrão, o smartphone carrega 17 modos diferentes e ainda permite a você baixar outros 4. Ah, mas é claro, ainda existe um modo para usar o zoom híbrido de 2 vezes, mas é preciso ter noção de que esse não é um celular com estabilização ótica de imagem. Já nas selfies, a câmera de 8 megapixels com abertura f2.0 consegue fazer um trabalho muito bacana, registrando imagens com detalhes e cores precisas. Só que a Huawei realmente precisa melhorar algumas coisas, como as fotos capturadas com o modo retrato e o modo de embelezamento. Esses dois modos realmente acabam deixando tudo mais distorcido, e os resultados ficam bem melhores com a câmera mais crua, entre aspas, sem nenhum modo especial funcionando. Do Honor 9 você tem que ter a noção de que o visual é o ponto mais atrativo, mas ele manda muito bem no desempenho e tem adicionais interessantes, como um slot extra para cartões microSD e um sensor infravermelho. Por outro lado, o software da Huawei ainda traz algumas falhas e vez ou outra pode ser confuso, enquanto que o alto-falante dele não está em uma das melhores posições e não, ele não tem nenhuma certificação à prova d'água. Falar sobre algum smartphone hoje em dia e não compará-lo com outro modelo é um negócio bastante complicado. O Honor 9 herda sim uma série de características de outros produtos, mas ele acaba criando para si essa identidade mais fina e bem legal. O forte apelo estético, porém, é reflexo do próprio consumidor, tendo em vista que cada vez mais pessoas se importam tanto com o que tem aqui dentro quanto com a parte estética. Mas e vocês? Vocês acham que por cerca de $450 o Honor 9 pode brigar com os grandes Samsung, LG, Sony e outras? Bem, para nós o dispositivo pode ser um nome bem legal na sua lista de escolha. Ele só precisa mesmo de um software um pouquinho melhorado, né não, Huawei? Mas enfim, galera, comenta aqui embaixo o que vocês acham do Honor 9 e é claro, não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo no nosso canal para não perder as próximas análises. Nas redes sociais, Anotech, com CH no final. Adiós, my friend. Tchau, tchau.